Eu posso mudar o nome da criança adotada? É sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, gerando no coração, seja bem-vindo ao meu canal. Todos nós temos dúvidas, né? Se eu posso mudar o nome da criança no registro de nascimento dela. Porque normalmente, quando nós adotamos, dependendo da idade, a menos que essa criança seja um bebezinho, de dias, né, de nascido, e que a mãe não tenha falado no hospital qual nome ela queria dar para a criança, aí sim pode ser mudado, mas depende muito do juiz da comarca da sua cidade. Legalmente, nós adotantes, nós podemos mudar o nome da criança sim. Porém, a interpretação da lei dependerá do juiz que concederá a sentença de guarda, de modo que solicitar a mudança pode não ser tão simples assim. Alguns anos atrás, as mudanças de nome de crianças eram mais comuns pedirem a mudança de crianças de 18 a 24 meses. Havia a possibilidade de ser escolhido esse nome juntamente com seus pais. Por exemplo, se a criança tivesse idade suficiente para concordar com a mudança. Em alguns casos, a família escolhia o prenome que era colocado juntamente com o nome dessa criança. E aos poucos ia fazendo essa transição aí do nome, né? Para a criança ir se acostumando com esse nome. A gente tem duas questões aí por trás de querer mudar o nome da criança. A idealização dessa criança, que é o meu caso, por exemplo, se eu tivesse a possibilidade de trocar o nome, ou se essa criança viesse que ainda não tivesse um nome, porque até dentro do hospital a gente já viu casos na TV aí falando que a criança chegou no hospital e que as enfermeiras começaram a chamar ela ou de João ou de Pedro, aí depende muito da característica que elas acham na criança, então elas passam a chamar essa criança por esse nome. Mas no meu caso, eu sonho em colocar o nome, eu já tenho o nome se for um menino ou se for uma menina. São nomes simples, nomes comuns aí que a gente está acostumada a ouvir no dia a dia, mas que são nomes que eu sou afeiçoada por eles. Então, se eu tiver a possibilidade de poder colocar esse pré-nome, eu vou colocar. Agora, se não houver a possibilidade, porque como meu perfil ele é de 0 a 5 anos, aí eu continuarei chamando a criança pelo nome dela, mas será acrescentado o sobrenome meu e do meu marido na certidão de nascimento do nosso filho ou filha. Igual falei anteriormente, isso vai depender muito do juiz, porque tem juízes que vai deixar a gente fazer essa alteração do nome, né, o prenome. E vai ter juízes que não, justamente pelo que eu falei anteriormente, por a criança já estar adaptada em ser chamada por este nome, ou desde criança, ou até lá no berçário, quando elas foram feito a entrega legal que eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, linkado aqui. Então, muitas das vezes a gente pode não conseguir. Vamos supor, se a criança chama, por exemplo, Pedro, eu posso colocar Pedro, Samuel, o meu sobrenome do meu marido, que é o que eu vou fazer. Se for uma menina, chamar Ana e eu quiser colocar Ana Beatriz, mais o meu sobrenome do meu marido, isso pode ser feito. Agora, o primeiro nome é o que é mais complicado, porque aí vai depender muito do juiz, de como o juiz pensa, de como o seu advogado vai alegar essa mudança do nome da criança. Vai depender muito do advogado, vai depender muito do juiz. Agora, nós também temos que entender, né, nós temos que aceitar que esse nome que foi dado a essa criança, ele tem uma história por trás disso. E que no futuro, claro que nós, como pais por adoção, nós não podemos omitir da criança a origem dela, a menos que quando nós adotarmos essa criança, nem a vara da infância tem essa informação. Porque acontece de, às vezes, a mãe adotiva fazer a entrega legal lá no hospital e não deixar nenhum tipo de informação. Acontece de também poderem deixar, eu não quero essa criança porque eu não tenho condições de cuidar, ou porque eu moro na rua, ou seja lá qual for o motivo, isso vai ficar nos autos. Quando essa criança crescer e a gente for contar essa história, porque cada um tem a história do seu nome. O meu nome, eu era para ter um outro nome, aí na hora de registrar lá, né, eles não aceitaram o nome e acabou que minha mãe ficou andando para lá e para cá e me colocou como Sandra. Então, assim, eu amo o meu nome Sandra, porque na verdade eu ia chamar Decilane.
E eu acho que Decilane não são as minhas características. A minha irmã mais nova, ela chama Decilane e ela tem as características de uma Decilane, o que não é o meu caso. Para mim, Sandra foi a melhor escolha que minha mãe fez. Eu gosto de Decilane por causa da minha irmã Decilane, mas se fosse o meu nome, eu não sei, né? Mas eu prefiro Sandra, já que sou chamada assim desde pequena e eu não tenho apelido, gente. Eu não tenho apelido nenhum, graças a Deus. Porque a minha irmã Decilane, a gente combina muito, a gente conversa muito. E quando a minha irmã era criança, gente, o apelido dela não era muito legal, não. Mas, tipo assim, era bem ela. O apelido dela era Capetinha, porque a minha irmã, ela era, assim, muito 220. Ela fazia muita arte e... Então, assim, combina bem com ela, o nome de uma pessoa bem agitada. E ela é assim até hoje, ela é bem agitada. Ela não tem tempo ruim com ela, se tiver que sair, ela tá saindo, se tiver que ajudar alguém, ela tá ajudando. Então, sendo uma pessoa bem ativa, bem agitada. E eu falo que eu queria ser igual a ela, eu já sou mais tranquila, eu já sou mais calma, mais paradinha, ela não, ela é mais 220. Então, assim, voltando ao assunto aqui, a gente tem que ver a história da criança também. Porque se eu puder colocar, gente, se for, eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Se vai ser um bebezinho, se vai ser uma criança aí um pouco maiorzinha, até 5 anos, e que, na verdade, gente, quando nós escolhemos um perfil de 0 a 5 anos, essa criança ela vem de 0 até 4 anos e 11 meses. Ela não vai chegar para você com 5 anos, porque aí vai para o perfil de quem escolheu de 5 até X idade. Tá bom? Não sei se vocês sabiam disso. Então, não vai chegar uma criança redonda aí de 5 anos, igual alguém do meu perfil que é de 0 a 5. Vai ser 0 a 4 anos e 11 meses, tá bom? Então, como eu falei, eu tô lendo aqui, né? Legalmente, os adotantes têm o direito de modificar o prenome da criança que foi adotada. Entretanto, a interpretação da lei depende do juiz que concederá a sentença de guarda, de modo que solicitar a mudança, que não pode ser assim tão simples. Então, vamos pesquisar sobre isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse site que eu entrei para poder falar com vocês. Falei bem pincelado, mas é igual eu sempre falo que nós, pais por adoção, nós temos que estar sempre assistindo vídeos, fazendo leituras sobre o assunto. Nós temos que estar preparados. Gente, a teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Nós sabemos aqui que nós estamos aí nesse aguardo aí do nosso filho ou nossa filha há um bom tempo, por causa desses tempos ruins que nós passamos aí, fechou tudo. Então, os processos basicamente ficaram parados. Nós agora estamos no recesso forense, né? Que são aí a partir de 20 de dezembro até mais ou menos 20 de janeiro. Tem alguns fóruns que voltam antes, tem outros que não. Então, assim, eles recebem só as demandas mais urgentes. Então, nós sabemos aí que deu aquela desacelerada novamente. Quem recebeu o telefonema recebeu antes, né, do dia 20, e aí tá fazendo esse convívio, tá esperando chegar dia 20 de janeiro para voltar a fazer o convívio com a criança. E eu acredito, repito novamente, falei no outro vídeo, eu acredito que esse ano, 2022, o meu filho ou minha filha vai chegar para mim e para o meu marido. Então, assim, eu já começo a pensar como que vai ser, quais são os preparativos, até mesmo psicológico, emocional, porque aqui em casa é só eu e meu marido, nós não temos criança, a gente tem animal de estimação, então é só nós dois. Então, assim, tem o silêncio, tem a casa organizada, e a gente sabe que onde que tem criança, a gente não tem jeito, a casa nunca vai ficar organizada. É claro que a gente tenta manter as coisas, eu sou uma pessoa até organizada, a gente tenta manter as coisas assim organizadas, mas a gente sabe que vai ter um brinquedo ali, vai ter uma coisinha aqui, né? Aí a gente tem que estar preparado porque vai ser uma mudança total na nossa vida, né? Por isso que eu falo, vamos aí, gente, vamos ler, vamos pesquisar, vamos assistir vídeos, vamos ficar antenados aí com relação à adoção. A gente pode assistir também relatos, né, de pessoas que já adotaram e contam como é que foi essa adaptação. No Grupo Gada do mês de dezembro, nós tivemos um relato de uma mãe, hoje a filha dela está com 13 anos, ela adotou a menina, eu não lembro assim, a idade 100%, mas foi antes dos 5 anos.
Então, assim, a gente tem que pesquisar mesmo. Então, eu sempre vou recomendar para vocês pesquisarem, pesquisem, a gente procure saber, peguem relatos, porque nós não podemos encher de flores quando nosso filho chegar, porque cada criança ela tem um comportamento diferente do outro. Eu assisti na TV, eu acho que foi pela Sky, gente, eu tenho que procurar o canal. É uma série chamada Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, alguma coisa assim. E nele mostra uma criança que foi adotada, mostra todas as coisas sobre criança, mas o que mais me chamou a atenção foi esse. Essa criança ela foi adotada e a mãe era extremamente carinhosa, amava a criança, só que a criança o tempo todo ela queria fazer os testes com a mãe adotiva para saber se ela não seria devolvida, porque ele já havia sido devolvido outras vezes. Então, nessa série, gente, ele chegou a inundar a casa dela. Na hora que ela chegou, estava tudo inundado. Ele abriu todas as torneiras que ele podia abrir e a casa dela ficou toda molhada. E eu já vi relatos nos grupos de apoio à adoção, que eu fui uma das primeiras reuniões que eu fui, que foi aqui no centro de Belo Horizonte, perto do Detran, né? Nem no centro, na Gameleira. E ela é tipo, ela apadrinha uma criança. É alguma coisa assim, cuidar. Eu não lembro o nome certo agora, não. Então, ela pega essas crianças por um período para eles não ficarem no abrigo ou para uma desintoxicação, alguma coisa assim. E isso tudo juridicamente, tá, gente? E ela levava essas crianças e uma dessas, ela levou, me parece que eram 2 ou 3 irmãos. E esse menino, ele tinha tanto trauma, e na casa dela era muito cheio de plantas. E ele sabia que ela gostava das plantas dela. E o que ele fez? Aquele momento de revolta dele, ele pegou a samambaia dela, gente, e picotou toda. Ela falou que chegou em casa, que ela viu aquilo, que ela ficou muito nervosa, mas que ela respirou fundo e depois foi conversar com ele. E que aí ela mudou a estratégia. Gente, ela sempre tratou bem, só que a criança ela tem seus traumas. Por isso que eu falo que a gente tem que pesquisar. Então ela mudou as estratégias, ela punha o filme, punha todo mundo sentado no tapete, punha várias almofadas, fazia pipoca. E ele de repente deitou no colo dela, ela começou a fazer carinho na cabeça dessa criança. E essa criança mudou o comportamento. Eu sei que pouco tempo depois foi adotada, foi para algum lar, ou voltou para o abrigo, eu não lembro, gente, porque isso tem mais de 6 anos essa história. Então é assim, aí na hora que você vê, você toma aquele susto, meu Deus do céu, mas é aquele negócio, a gente tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre antenado com relação à adoção, tá? E outra coisa que eu quero falar com vocês também é que o meu pai tá beleza, meu pai operou e tá lá toda espoleta lá na casa dele, ele mora em Contagem, eu tô em Santa Luzia, então assim, é uns 40 quilômetros de distância. E pai, ele já tá todo serelepe lá, viu, gente? Tá andando pra tudo quanto é lado, não pode, mas é teimoso, né? E o que a gente pode fazer, né? Então, eu queria falar com vocês que ele tá super bem. Queria que vocês comentassem aqui o que você sabe sobre a mudança do nome e do prenome da criança. Você sabia alguma coisa sobre isso? Você já pesquisou sobre isso? Então, você comenta aqui, tá bom? Inscreva-se no meu canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.